Hoje eu vou te mostrar quanto que seria o salário mínimo se ele fosse de fato reajustado à inflação durante todos esses anos. E depois disso, eu vou te mostrar como conseguir uma renda com os teus investimentos que renda pelo menos o salário mínimo, tanto em renda fixa, em ações e também em fundos imobiliários. Presta atenção nesse vídeo que você vai entender como é simples o conceito de inflação e também o conceito de estar recebendo rendimentos dos teus investimentos mensalmente para atingir um valor X, que no nosso caso seria o salário mínimo. Meu nome é Nicolas Marques, mas pode me chamar de Nick. Eu sou assessor de investimentos e educador financeiro aqui pelo canal Dinheiro com Inteligência. Já aproveita antes da gente começar, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo também com algum amigo que possa fazer sentido. Tudo isso para o YouTube entender que meu conteúdo está sendo entregado para vocês e que também vocês estão gostando do meu conteúdo. Antes da gente iniciar, eu quero te explicar o conceito de salário mínimo e de inflação. E depois disso, eu vou te ensinar como buscar o salário mínimo de hoje com dividendos ou com uma rentabilidade em qualquer outro ativo. Vamos começar com o salário mínimo, que em palavras mais formais é basicamente o que o empregador, que como se fosse o empresário, dono da empresa, ele pode legalmente pagar aos seus funcionários pelo trabalho deles. Ou seja, o valor mínimo que o empregador de carteira assinada pode receber. E a inflação é um conceito bem básico para quem está começando nos investimentos, é uma das primeiras coisas que você vai começar entendendo. E no caso da inflação, é simplesmente o aumento geral dos preços e mercadorias e serviços no geral. E quando esse nível geral de preços aumenta, a gente vê a nossa moeda se desvalorizando. Porque, por exemplo, no passado, a gente comprava com R$1 diversas coisas. E hoje, R$1 não compra praticamente nada. Então, ao longo dos anos, a inflação vai corroendo o que a gente chama de poder de compra. Porque o R$1 tinha o poder de compra no passado e hoje esse poder de compra é extremamente menor. Sabendo esse conceito da inflação, os 1.302 do salário mínimo, que é hoje R$1.302 por mês em 2023, ele deveria ser, através dos cálculos do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, que é o DIESE, esse salário mínimo deveria ser R$ 6.388,55. Olha só que absurdo! De 1.302, que é hoje, ele deveria ser R$ 6.388,55. É muito longe da realidade atual que a gente está vivendo e olha só como o conceito de inflação é importante. Porque pensando nos investimentos, vamos pensar que a gente precisa buscar lá na frente no nosso planejamento para a independência financeira uma renda de 5 mil. Só que a gente não leva em conta e os 5 mil de amanhã, eles não compram as mesmas coisas que hoje. Então por isso a gente tem que buscar sempre uma renda maior no nosso planejamento do que se a gente fosse pensar como hoje. E isso ilustra bastante o conceito da inflação, essa questão do salário mínimo, porque é mais do que 5 mil reais o salário mínimo deveria ser, se fosse de fato reajustado à inflação ao longo dos anos. Mas, infelizmente, não é assim o salário mínimo e o que a gente tem que buscar é traçar um plano para a independência financeira para que lá na frente a gente receba, no mínimo, um salário mínimo, ficando um pouco redundante aqui, mas a gente tem que buscar o mínimo, um salário mínimo lá na frente. E é isso que eu vou te ensinar agora. Vamos botar o pé no chão e não vamos buscar os R$ 6.400 que seria o salário mínimo que deveria ser. Vamos buscar com os investimentos 1.302, que é o salário mínimo de hoje, para ser mais pé no chão, como eu disse. Então a gente vai buscar isso só com os nossos investimentos, esses R$ 1.300, só com os investimentos, sem depender do nosso trabalho. Como que a gente faz isso? Existem 3 formas, que é através de uma aplicação em renda fixa, uma aplicação em ações, no mercado de renda variável no geral, e também em fundos imobiliários. E eu vou te explicar que cada uma dessas vou esmiuçar de que forma a gente consegue fazer isso e quanto a gente vai precisar de patrimônio para atingir esses R$ 1.300 só com os nossos investimentos. Para começar com renda fixa, você consegue atingir da seguinte forma. Para receber R$ 1.300 por mês, que seria o salário mínimo, com uma rentabilidade de 13,65, que seria a taxa CDI de hoje, que daria em torno de 1,13 ao mês, mais ou menos, 1,13% ao mês, você precisa de, no mínimo, R$ 114.461,53 para atingir essa renda mensal de 1.300. Só que lembra que no momento que existe uma renda fixa, vai incidir imposto de renda quando você fizer o resgate.
Então, por mais que dê a rentabilidade de 1.300 por mês, se você sacar esses 1.300, vai dar menos líquido em conta, porque incidiu o imposto de renda no resgate. Então, contando com o imposto de renda nesse caso, a gente deveria buscar uma renda de 1.680, para que quando você saque, incidindo o imposto de renda maior, que é 22,5, você receba líquido em conta 1.302. Então, para isso, para a gente atingir R$ 1.680 de renda, nesse caso da renda fixa, com a mesma taxa de 13,65, em torno de 1,13% ao mês, você precisaria em torno de R$ 147.692,30. Dessa forma, você consegue atingir os 1.680 de renda e resgatar líquido em conta 1.302. Eu entendo que essa estratégia não é algo que faz tanto sentido por conta do imposto de renda, porque todo mês, se você sacar, você vai estar pagando imposto de renda. E acaba que é um ganho, uma rentabilidade, entre aspas, jogada no lixo, sendo que você poderia estar optando por outras estratégias extremamente mais eficazes, que são essas duas que eu vou te mostrar em seguida, que é receber dividendos com ações e fundos imobiliários. Então vamos buscar esses 1.302 com dividendos de ações. Para atingir isso com ações, obviamente a gente precisa focar em uma estratégia que foca em empresas pagadoras de dividendos. A gente não pode comprar empresas, por exemplo, de crescimento. Não, a gente tem que focar em empresas pagadoras de dividendos para que aí sim a gente consiga o máximo de dividendos para a gente na nossa carteira. E para pegar uma média dos dividendos das ações, eu usei o IDIV, que é o Índice de Dividendos da Bolsa Brasileira, que ele tem algumas premissas para as ações entrarem nesse índice, mas basicamente são as ações pagadoras de dividendos que estão dentro desse índice. E a média de dividend yield desse índice é 8,66% ao ano. Levando em conta então esse valor de 8,66% ao ano, buscando uma renda de 1.302, que é o que a gente precisa, isso dá mais ou menos em torno de 0,72% ao mês, com essa taxa de 8,6% ao ano. E você precisaria, usando essas taxas, essas premissas, de um patrimônio de R$ 180.833,33. Só que pensa que esse é um rendimento que você vai receber líquido e isento de imposto de renda na sua conta, sem precisar pagar imposto algum sobre isso. E outra, é algo muito mais prático, ou seja, você não precisa estar ativamente resgatando as suas aplicações, como no caso da renda fixa. Nesse caso dos dividendos, os dividendos vão estar entrando na conta de forma passiva. Nós não vamos precisar fazer absolutamente nada na corretora de investimentos e simplesmente receber esse dinheiro entrando na conta de forma passiva. E já no caso dos fundos imobiliários, é da mesma forma, a gente tem que buscar fundos que pagam bem, com alto dividend yield, mas não usar só isso. Obviamente a gente tem que fazer uma análise mais profunda de cada ativo de fundos imobiliários, mas nesse caso o que a gente precisaria fazer? Eu usei uma rentabilidade média dos dividendos do IFIX, que hoje está em torno de 9,58%, e lembrando que esse IFIX é um índice de fundos imobiliários aqui da B3. Também consiste em uma cesta de ativos de fundos imobiliários que pagam bons dividendos, com vacância baixa, com liquidez alta, e a média de dividendos, como eu comentei, é 9,58% ao ano. E nesse caso, para conseguir R$ 1.302 mensais, que seria o nosso salário mínimo, você precisaria de um patrimônio de R$ 164.810,12 investidos nessa estratégia de fundos imobiliários. Percebe que não são valores imensos que você precisa para atingir R$ 1.300, por exemplo, de renda. O que você precisa ter para atingir isso? É um planejamento dos seus investimentos, um planejamento para, nesse caso, por exemplo, atingir uma renda de R$ 1.302 mensais. Comenta aqui embaixo se você quer que eu faça um vídeo montando um planejamento na prática, para que vocês tenham ciência de como que funciona cada tipo de planejamento para cada pessoa. E também comenta com que renda que você gostaria que eu buscasse nesse planejamento, para ficar mais ilustrado para vocês. Talvez uma renda de R$ 1.000, 5.000, 10.000. Comenta aqui embaixo para eu ter uma ideia do que fazer no próximo vídeo relacionado a esse planejamento. Além de comentar nesse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, que é super importante para mim, vai me ajudar bastante para o YouTube entender que meus vídeos estão fazendo sentido para vocês, e também compartilha esse vídeo para que ele seja entregue para muito mais pessoas. Obrigado para você que ficou até aqui, eu sou o Nick Marques e a gente se vê nos próximos vídeos. Um abraço!